Bem-vindos a mais um programa Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Hoje é uma honra muito grande conversar com esse meu convidado aqui, porque afinal de contas, no dia 4 de abril dos idos de 1943, ele estreava na vida. É um nome que realmente marcou definitivamente as artes, a cultura em Mato Grosso do Sul. Abria o caminho para a vinda de todos os outros irmãos, porque ele é o primogênito de uma família muito especial, a família Espíndola. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Humberto Espíndola. Que delícia ter você aqui! É muito bom estar aqui no seu programa. É uma grande honra, Humberto. Você sabe que eu te conheço desde muito tempo. Verdade. Sempre te apreciei muito, o tempo que você foi para São Paulo. E tenho que confessar para você que você continua linda como sempre. Ai, que delícia! Ouvir isso de um artista plástico faz bem para o ego. É muito bom. Obrigada, Humberto. Humberto, você é um artista que... Eu estava passeando pelas suas obras. Felizmente, a gente tem essas ferramentas maravilhosas que a internet propicia, né? Nos presenteia. Você não precisa ir a um museu, né? E frequentar um museu é maravilhoso, mas a internet traz de presente para a gente as suas cores, a bovinocultura, né, que Humberto Espíndola, esse movimento que o tema que Humberto Espíndola desenvolveu a partir da década de 60, e é um marco definitivo nas artes plásticas brasileiras. Você pegou o boi como o seu carro-chefe, né, a sua demonstração de diversos sentimentos. Como é que começou a tinta a correr nas suas veias, Humberto? Você sabe que começou de uma maneira engraçada, né? Eu ficava em casa, sabe como era antigamente, né? Criança tinha que fazer algum servicinho de casa, né? Opa, isso era um tempo bom. Era um tempo bom. E Campo Grande tinha aquela poeira tremenda, né? Então tinha que varrer o quintal. Minha avó tinha um grande quintal com mangueiras, né? Aliás, subi muito em mangueira. Hoje as crianças não sobem mais em árvore, não sobem, né? Outro dia eu estava comentando sobre isso. Eu fui um menino terrível de subir em muro, andar em cima de muro, pular de árvore. Acho comum, hein? Quase me quebrei inteiro, né? Brincava de trapézio na tesoura da casa, amarrava a corda. Papai e mamãe nem ficavam sabendo das artes, né? Mas, então, eu tinha aquela coisa de regar, assim, molhar, né, a terra para poder varrer e não fazer tanta poeira, né? E tinha a vizinha da minha avó, um paredão grande, que era até da família do Troncoso, da mãe dele, né? E esse paredão tinha uns 8 metros, e era uma parede velha, de reboco, e eu, então, com aquela mangueira d'água, em vez de ficar molhando o quintal, eu começava a desenhar grandes figuras no paredão. Então, quando eu chegava na ponta, o sol já tinha secado e desaparecido, e eu começava a desenhar de novo. Então, eu acho que daí surgiu aquela coisa que as pessoas da família me observavam e falavam assim, ele é artista, ele vai dar para o desenho, mas ainda não era para ser artista, estudar na Belas Artes, falar, esse menino vai ser engenheiro. Quer dizer, era o máximo que se poderia chegar, né? E aí, daí por diante, tive umas experiências com a pintura. Um tio meu, quando eu estava com 13 anos, pagou umas aulas de pintura para mim. Foi assim meu primeiro contato com a tinta. Com 13 anos foi o seu primeiro contato? Foi, professor Bassi. Ele morava no Jardim Paulista, em São Paulo. Nessa época eu estava em São Paulo. E eu fui lá na casa dele, né? Assim, foi aquele primeiro impacto de ver aquelas pinturas românticas, né? Acadêmicas, de certa forma, porque eu via aqueles tachos, cebolas, tudo reluzindo, mas para mim, que era uma criança, era tudo lindíssimo, né? E ele trabalhava no sótão e usava boina, cachimbo. Era uma figura emblemática, né? Emblemática do pintor, né? Bravo, assim, assim, para mim. Eu, apavoradinho, né? Ele falou, vamos pintar. Daí mandou escolher uma tela, eu peguei a menorzinha que tinha, né? E ele falou, qual quadro meu que você vai copiar? Aí eu escolhi um e comecei. Aí ele me ensinou umas técnicas de fazer a medida, assim, com carvão, né, e algumas coisas assim. Eu fiz o meu desenho e pintei até a hora que eu achei que estava pronto, né? E ele falou, terminou? Terminei. Aí ele olhou assim, fez de novo, sabe aquela coisa que eu não sabia o que era. Se era bom ou se era ruim. Aí ele pegou assim, um pouco do pincel dele, na paleta dele, e deu umas 3, 4 pinceladas no meu quadrinho. Meu quadrinho apareceu tudo que não tinha aparecido. Ficou reluzente, o sol, a sombra, a luz do céu.
assim, em 3 pinceladas, né? Aí eu voltei para casa com o quadro, foi aquela aclamação, todo mundo achou que eu pintava muito bem, eu sabia que era o dedo do professor, né? Quando foi meia dúzia de quadros pintados, eu não aguentei mais receber elogios pelo que eu não tinha feito. Então eu falei, não vou pintar, ninguém entendia o que era, por que eu não queria mais, e eu pensei que nunca mais eu fosse me reencontrar com a pintura. Até que eu estudando jornalismo, fazendo curso de História da Arte lá em Curitiba, eu me apaixono por Van Gogh, e por outros modernistas e resolvo voltar a pintar de férias. Aí eu começo a ser um pintor, começou a pintar nas férias, nos intervalos 62, 63, 64, até que a Aline estava procurando os pintores de Mato Grosso. Aline Figueiredo. A Aline Figueiredo, com quem eu me casei depois, né? E ela estava procurando porque ela fazia uma animação cultural. Ela achava um absurdo que ela tinha feito algumas exposições, tinha estudado História da Arte e não aparecia gente, não tinha público. E ela estava procurando fazer um movimento artístico. E quando me encontrou, diz ela, me disse muitos anos depois, que ela entrou em casa e falou assim, achei quem eu estava procurando. Eu, nessa época, pintava umas mulheres com 2 olhos, 4 olhos, 5 olhos, umas coisas assim picassianas. Mas ela me achou bom. E a gente se encantou um pelo outro e eu resolvi assumir também a causa dela, né? Uhum. Aí ela, mais tarde, como eu contei para você antes, né? Ela procurou o Bardi, que ela queria que a exposição tivesse a exposição de 66. Pietro Maria Bardi. Que para nós foi um tipo de Semana de Arte Moderna aqui, porque a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo em 22, mas no Rio aconteceu em 31, em Belo Horizonte aconteceu em 45, em Goiânia em 56 e aqui em 66. Quer dizer, é um tempo que naquele tempo não tinha internet, hoje tudo é instantâneo. Verdade. Mas naquele tempo não, as coisas demoravam para acontecer, né? Então a gente considera esse o primeiro marco assim da ruptura, né, para a arte moderna aqui em Mato Grosso, que era Mato Grosso Uno, né, Mato Grosso Uno, e a Aline tentou trazer o Pietro Maria Bardi, grande figura que na época tinha uma revista que era a melhor revista que comentava a arte em São Paulo, que era o Mirante das Artes, e o Bardi falou, não, eu só saio daqui de São Paulo para ir a Roma a Paris, né? Imagina vir aqui em Campo Grande, Mato Grosso. Para ele era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Aí, a Aline, inconformada, ela estava na casa de uma prima muito influente, casada com uma muito influente de São Paulo, falou, escuta, mas esse Bardi, quem que manda nele? Aí a prima falou, é o Assis Chateaubriand. Eu falei, onde que mora esse Assis Chateaubriand? Eu quero ir lá na casa dele. Então tinha a casa amarela do Assis Chateaubriand. Ela não tinha ideia de quem era Assis Chateaubriand? Não, nada. Assim, ela sabia que ele era um homem que estava fazendo coisas pela arte, porque o Assis Chateaubriand estava com uma proposta de abrir um museu lá, abriu na Paraíba, e ele estava assim, com vontade de descentralizar, porque praticamente ele era responsável pelo acervo todo do MASP de São Paulo. Verdade. Né? E o Chateaubriand já tinha tido derrame, já estava assim, e ela foi atrás, o mordomo recebeu, anunciou, ele acabou recebendo ela e ela contou toda a história. E o Chateaubriand impressionou com aquela menina tão frágil, pequena, né? Que a Aline é impetuosa, né? Querendo uma coisa. Ele falou, olha, minha filha, eu vou mandar o Bardi ir na sua exposição. E o Bardi veio. Então, a contragosto. Mas quando veio, já não veio mais a contragosto, né? Veio ele, veio Paris e Filho e veio Aldemir Martins, que eram os jurados, né? Então esse pessoal é uma turma de peso. Foi uma exposição muito interessante, que teve 1966. 1966. E eu já era formado em jornalismo, né? A Aline já tinha feito curso de História da Arte, e a gente pensava que estava, de certa forma, abafando, né? Fazendo essa exposição, quebrando os padrões, né? Quebrávamos os padrões, mas aqui, né? Qual foi a opinião? A opinião do Bardi saiu por escrito na revista Mirante das Artes. Então, quando chegou a edição, nós, com aquela avidez, trêmulos, assim, para ver os elogios, o que o Bardi iria falar. E o Bardi falou que aqui tinha uma meia dúzia de gatos pingados que mexiam com tintas e pincéis e que a arte verdadeira do Mato Grosso está nas vitrines da loja pernambucana, da Riachuelo, e na beleza das mulheres, que é a mistura de índios, paraguaios e árabes, tinha dado uma mulher muito bonita, e que os cabeleireiros faziam uma arte que as mulheres deviam cuidar de se vestir bem, e que elogiava a Aline e a Adelaide Vieira, que eram as iniciativas delas, né, e que elas conseguissem fazer alguma coisa antes que se cansassem e se casassem.
Esta foi a crítica de Pedro Maria Bárdio. Aquilo foi um choque, uma revolução na nossa alma, porque tem críticas que acontecem assim. E a gente foi ver que a gente era a província, que nós não estávamos no circuito brasileiro, que nós não éramos ninguém para o Brasil. No próximo bloco, Humberto Espíndola volta para contar o que é que este moço e os outros pintores, né, os outros artistas criticados dessa forma que a gente acabou de ouvir por Pietro Maria Bárdio, no que se transformaram. A gente volta já já. Primeira pessoa de volta hoje, tendo a alegria de conversar com esse artista fenomenal, um ser humano maravilhoso, Humberto Espíndola. Humberto, a crítica de Pietro Maria Bárdio arrebentou com vocês, mas foi uma coisa que mexeu com o brio. Mexeu, né? Com os nossos brios, né? E a reação foi fenomenal. Foi, porque eu falei, mas como aqui, então nós não temos ninguém que seja artista, né? E eu me propus, falei, eu vou ser esse artista. Vou atrás. Que vou atrás desse negócio. E eu, de certa forma, eu e a Aline, nós fizemos um tipo de um pacto de sangue, de aqui ficar e aqui permanecer e fazer um movimento cultural e botar Mato Grosso dentro do circuito nacional. Quer dizer, o pacto era, vamos fazer a terra se mostrar. A terra, né? Tanto é que eu estou aqui ainda até hoje, a Aline está em Cuiabá, a gente continua casado, ela para lá e eu para cá, e a gente continua fazendo, de certa forma, o que pode. Essa grande cultura, parceria. Né? Essa parceria, né? E a gente fez muita coisa nesses 45 anos, né? 46. A bovinocultura, que é uma marca inconfundível, é só você que tem esse traço do boi, né? O verde e amarelo, você fazia isso em plena ditadura militar. Pois é, veja você, em 66 a gente recebeu aquela crítica, né? Em 68, a minha bovinocultura estava estampada na revista Mirante das Artes. O Bárdio pediu um quadro para o acervo do MASP. Ai, que vingança, né? deliciosa. Foi uma vingança deliciosa. E de 68 a 72 eu ganhei 15 prêmios nacionais, todos que tinha para ganhar. E fui parar na Bienal de Veneza. Então, como eu disse para você, é um tempo para tudo. Foi o meu tempo para currículo. Meus quadros foram presos, foram mandados para o porão da Bienal da Bahia. Teve general que puxou a espada para rasgar um boi general que eu tinha posto no Salão de Belo Horizonte. Esse boi general, ele é maravilhoso. Então, e outros foram presos antes do salão inaugurar, como o Boi Bandeira, né? O Boi Bandeira... o verde e amarelo. O verde e amarelo era uma coisa que não podia usar. Eu queria que você falasse justamente para quem está nos assistindo, que não viveu essa época, ou para quem se lembra desse momento histórico, né, no Brasil, da ditadura militar, para os artistas, né? O verde e amarelo era uma afronta, não poderia ser usado. Não poderia ser usado. Eu vi na Bienal de São Paulo de 67, tive essa sorte de assistir essa Bienal, que estava toda a pop art americana sendo exposta, né? Então, Roy Lichtenstein, Rauschenberg, todos os grandes artistas. E a teoria da pop art, ela de certa forma, como teoria, me influenciou na bovinocultura, porque a pop art fazia assim, o jeito de viver americano, o modo de viver, né? Way of life. Então eu também procurei achar qual que era o nosso modo de viver, o nosso modo ruralista de viver. E foi aí que eu achei o boi como essência, né? Que o boi era aquela coisa de discussão, o boi aqui era o dinheiro, o boi estava relacionado ao comércio, porque ainda na Campo Grande pequena, a gente frequentava lojas e as pessoas falavam, o comércio está fraco, os fazendeiros ainda não venderam o gado. No bar do Zé se comentava dinheiro, o assunto do gado, de venda de boi. Era arroba, era uma espécie de bolsa o bar do Zé. Então tudo girava em torno do boi aqui em Campo Grande. E eu vi que o nosso jeito de viver, nosso way of life, como a pop art americana tinha o jeito dela, nós tínhamos o nosso jeito. Então comecei a fazer uma coisa da bovinocultura. E como estávamos na ditadura, eu fiz a associação rápida do pecus pecúnia, né? Do boi dinheiro. Você tem e daí a pecúnia automaticamente é o poder, porque o dinheiro é o poder, e o poder é a política. E nós estávamos numa época de repressão da ditadura. Então eu peguei a minha primeira fase da bovinocultura, que é histórica e gloriosa, que eu acho, foi justamente uma sátira ao poder, onde eu fiz uma sátira aos poderosos, aos generais, que estavam tolhendo a nossa liberdade de expressão, com cabeça de boi.
entendeu? Eu fiz eles como minotauros, como homens-bois, como, sabe, pegando em facão, rasgando as coisas, segurando o brasão, segurando a bandeira, se enrolando a bandeira. E fui censurado por causa desse verde e amarelo. E eu vi tanto aquelas cores da bandeira americana na pop, né? Que estava exuberante. Exuberante, né? porque nos Estados Unidos tinha uma outra liberdade para falar das coisas, mas aqui a gente não podia. Só o verde e amarelo só foi liberado em 72, eu acho, quando o Brasil foi tricampeão e no futebol, e o Garraça Azul de Médici estava no estádio e se envolve numa bandeira brasileira. 70, Copa de 70. É, Copa de 70. 1970. Né? É isso, 1970. E ele, então, a partir dessa data, teve uma liberação do verde e amarelo, né? Porque apareceu em todas as capas, todas as revistas, né? Da época. E a gente trabalhou assim, quer dizer, então essa primeira fase da minha bovinocultura foi uma coisa de muito impacto, difícil de entender até aqui em Mato Grosso, que muitos achavam que eu estava fazendo uma crítica à sociedade local, mas não era, né? Era na realidade, mostrar em torno do que era o Brasil. Eu queria, né? Eu queria realmente sair do aspecto da visão regionalista para uma visão universal, uma visão nacional da coisa, né? E foi assim a minha primeira fase da bovinocultura. Depois veio a fase das rosas rosetas, né? Que também foi uma sátira, né? Porque a dificuldade que eu senti no começo das pessoas de aceitarem a pintura do boi, que todo mundo achava o boi feio. Pessoas me falavam, por que você não pinta cavalos? E eu falava, por que os cavalos podem frequentar as paredes das casas e os bois não? Por que todo mundo que vive em função do boi aqui não o vê com beleza, né? Era bem diferente de hoje, porque hoje essas vacas, ou esse gado que está nos leilões, esses POs todos que tem, são considerados lindos, maravilhosos, e hoje se fala claramente disso, né? E você vê cenários montados para a exibição desses animais, né? Com buquês de rosas. É um showbiz, né? É uma coisa, né? Mudou muito daquele tempo para cá, porque naquele tempo ninguém queria botar um boi. E, inclusive, um caso assim folclórico que eu conto, porque eu comecei a fazer a série das rosas, porque uma vez eu tentando vender boi para uma senhora fazendeira muito rica, ela falou, não, boi eu não ponho na minha parede da sala porque eu já tenho muito nos pastos. Se ainda fosse uma rosa... Aí ela disse assim, mas ela pensava naquela rosa com gotinha de orvalho, aquela coisa kitsch, né? Então eu fiz uma sátira em cima dessa rosa, que era vista que a rosa era uma coisa fria aqui para as pessoas. É um troféu, um buquê que se dá para uma pessoa que desce no avião, ela passa imediatamente para a assessora, entendeu? Era a mesma coisa que um crachá, né? Que estava nas folhinhas dos supermercados. Eu fiz uma sátira disso, mas eu comecei a me interessar pela rosa. E acabei pintando a rosa por ser só rosa, e ela acabou virando um contraponto da minha bovinocultura, no sentido de pintar, que a minha pintura é muito figurativa, muito satírica, e a rosa me deu uma liberdade de pintar, e eu aprendi a pintar com a rosa, ao pintar a rosa. Porque e encontrei uma relação, e quando eu criei o Rosa Boi, que foi a misturar a rosa com o boi, eu consegui conquistar as paredes. E ele conquista todo mundo, né? As suas telas são universais, são temas que batem ao coração, que nos emocionam, o traço, as cores, a poesia que Humberto Spíndola transmite pelas suas telas. E poemas agora que ele está usando, ele está revendo a sua própria obra e pelo Twitter está fazendo poemas de 140 toques. Humberto Spíndola, que completa 70 anos em 2013. No terceiro e último bloco do Primeira Pessoa, nós vamos fazer uma avaliação dessas 7 décadas. Vamos relembrar também o envolvimento dele. Ele foi o primeiro secretário de Cultura de Mato Grosso do Sul. E, claro, não é? As composições que ele faz com esses talentos musicais dessa família especialíssima que é a família Spíndola. Humberto Spíndola, já, um pouquinho mais do Primeira Pessoa. Até já. Primeira Pessoa de volta hoje nessa conversa deliciosa com Humberto Spíndola. Humberto, você é o mais velho, né, de 8 irmãos por parte de mãe, né? E mais 2 do segundo casamento do seu pai. Exato. Então são 10 ali, é uma 10. prole que, vamos combinar, né? Nasceu na família Spíndola, é especial. Você tem 27 sobrinhos. Você tem 27 sobrinhos? 27 junta sobrinhos. todo mundo para Natal, alguma comemoração específica? Junta, consegue? Né? Consegue. Já houve momentos que juntou. É aquela família que não cabe nem na máquina fotográfica. Que delícia. Humberto, você tem mais de 60 composições musicais. Assim, por acaso, letras. né?
Letras. Você sempre escreveu? Sempre escrevi. Sempre gostou de escrever? Uma vez escrevi, e quando eu estava estudante em Curitiba, eu era conhecido como poeta lá, entendeu? Eu participei da poesia paranaense, conheci o Leminski quando ele era jovem, e, nossa, conheci muita gente, e o pessoal, assim, era até engraçado, porque eu cheguei de passar na rua e declamarem trechos de poema meu, porque tinham me visto no teatro. Eu peguei uma época muito interessante de Curitiba, que foi a formação do Teatro Universitário de lá, para a qual eu dei a minha contribuição. Humberto, a arte, a cultura está no sangue, né? E a vontade não apenas de se manifestar, de manifestar sua opinião, sua visão de mundo através da arte, mas também o envolvimento na parte política. Você foi o primeiro secretário de Cultura de Mato Grosso do Sul, com a divisão do Estado, você foi o primeiro secretário. De lá para cá, né, o que é que você avalia de desenvolvimento cultural? O que é que falta? Do que a gente é carente ainda? Né? Você que é uma referência para os artistas de todas as áreas, né? O que você tem a dizer pela produção cultural de Mato Grosso do Sul? No que a gente se destaca, no que a gente precisa ainda evoluir? Eu vou fazer uma ressalva que não é que eu seja político, eu acho que fazer arte é política, né? As pessoas falam, você fez jornalismo e não exerceu? Eu falei, bom, minha Bovinocultura é uma espécie de uma grande reportagem. É um grande sobre texto a minha terra, que você escreve através das cores. Quando eu dirigi museu em Cuiabá, na universidade, quer dizer, eu estava acostumado a esse caso de ser um animador cultural e dirigir movimentos. E assim, nessa época que eu fui secretário, estava o Brasil inteiro movido na criação do Ministério da Cultura, entendeu? Que ainda não existia, que era associado à educação. E estava assim a Beth Mendes, secretária de Cultura de São Paulo. Atriz Beth Mendes. Atriz Beth Mendes. Gilberto Gil era secretário de Cultura de Salvador. E outros artistas estavam envolvidos. E aqui houve um movimento, me envolveram. E eu acabei secretário de Cultura. Aí eu peguei o jeito e falei, bom, você, porque o primeiro secretário, fazer a primeira secretaria, eu sou dessa opinião de que, mesmo que uma coisa não vá durar muito, à medida que ela existiu como arquétipo, ela passa sempre a ser solicitada. Sempre a ser solicitada. Tanto é que a secretaria houve, terminou, aconteceu, não aconteceu. Fui secretário numa época difícil, que não haviam leis, né, de financeiras, de financiamento para a cultura, mas, mesmo assim, fiz algumas coisas como o Teatro da Ciba Labanian, como a Casa do Artesão, que foi restaurada, com muita dificuldade, mas a gente abriu um espaço. Eu acho assim que valeu a pena, assim, no sentido de que foram criados muitos espaços para manifestações culturais, né? É o que a gente mais achou que modificou. Porque quando queríamos fazer a primeira exposição, fizemos no Rádio Clube, não tínhamos nenhum museu, não tínhamos um espaço de galeria, fizemos a primeira galeria de arte no Diário da Serra. Hoje você vê, tem a Galeria da Maura do Ousã, tem espaços como o Marco, que é maravilhoso, que eu também dirigi uma época, e tem espaços como o da Estação, lugares para acontecer eventos. Aqui na TV Brasil Pantanal, na Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, eu a gente tem vários. reclamo a ideia de um teatro municipal que possa receber uma ópera. Verdade. Isso eu acho que uma capital só se consolida mesmo como grande cidade o dia que ela tem um grande teatro municipal, que ela pode manter uma escola de balé, uma orquestra sinfônica e pode receber uma ópera, né? Eu acho que isso é a posição máxima cultural de status que uma cidade pode necessitar. Então eu acho assim que hoje conquistamos muitas coisas, teve momentos melhores, momentos piores, né? Momentos de ação. Eu acho que o Festival América do Sul foi um grande momento, ou a grande conquista do Festival de Bonito. São essas coisas assim que estão acontecendo ainda e que foram conquistas da cultura regional, coisas que vieram para ficar. Humberto, você é de uma geração, você está completando 70 anos agora em 2013, abril, 4 de abril de 2013, somos do mesmo mês. Uma avaliação dessas 7 décadas de trabalho, e eu queria também emendar nessa pergunta. Muita gente fala o seguinte, eu acho que o pessoal que viveu na época da ditadura tinha motivos, tinha motivação para pintar, eles eram diferentes e tal, até para fazer música, né? Uns que classificam como pasteurização hoje da cultura, né? Tá tudo muito, muito igual, você não tem tanta criatividade, muitas pessoas dizem isso.
Como é que você avalia essas 7 décadas e esse momento que a gente está vivendo hoje? Eu acho que cada coisa Carece de inspiração? Ou a gente tem inspiração suficiente? Tem. Inspiração, eu acho que existe, né? Sempre. O que tem que se procurar são novas inspirações, novos meios de mostrar essa inspiração, né? E tudo que aconteceu, essa revolução tecnológica que aconteceu na civilização, ela é muito recente. Então, entendeu? Ela ainda não conseguiu dar os seus frutos, né? E nós já vimos de uma conquista de pós-guerra, né? Que eu nasci em plena Segunda Guerra, e a gente vem de uma conquista de uma série de coisas, como a democracia no governo de Juscelino Kubitschek, vem do movimento da liberdade sexual, que começou na Suécia e chegou no movimento hippie. Quer dizer, a gente chegou a um apogeu dos nossos tempos. Né? Então é muito bonito ver isso, e então pode ser analisado já historicamente num bloco. Eu acho que começou a acontecer a partir dos anos 80, os anos 90 foram anos difíceis, teve momento que tudo foi desmanchado no Brasil, na era Collor, né? Que acabou o cinema, acabou tudo. Aí eu acho que tudo está sendo reconstruído, o cinema brasileiro está ressurgindo, uma arte brasileira está ressurgindo da cibernética também, da internet, e a internet modificou tudo, porque ela deixou o mundo pequeno. Naquela época, Campo Grande, para fazer aquele movimento, estava no fim do mundo. Hoje não existe mais o fim do mundo, o mundo se globalizou realmente. Mas adoro Campo Grande, não pretendo sair daqui. Né? Fiquei até hoje aqui, então aqui quero ficar. É uma raiz. É uma raiz, é um lugar que me inspira. Né? A hora que eu estou... A inspiração eu busco dentro de mim mesmo. Eu sou aquela pessoa que me preparei para, em qualquer lugar, num espaço pequeno, eu conseguir criar e pintar. E eu gosto de estar comigo mesmo, porque eu fiz da arte o meu caminho de crescimento espiritual. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, e a arte foi o meu crescimento. Passei por várias religiões, né? Hoje estou muito envolvido com a física quântica, né? Me considero um ativista quântico, enquanto, vamos dizer, postura filosófica, religiosa. Acho que a física quântica é uma revolução que vai acontecer ainda dentro da cabeça das pessoas, à medida que ela se propagar mais e ficar mais conhecida. E ela está associada a isso, à internet. Meu querido, deixa eu pegar nessas mãos aqui maravilhosas, olha... Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns pela sua personalidade e muito obrigada por você conseguir transmitir muito dessa efervescência. Ele fala. É uma delícia ouvir o Humberto falar, porque é com muita consistência. Obrigada por você transmitir isso através das suas telas. Eu que agradeço. Através do Twitter agora, com esses poemas, é muito legal. Tá legal. Obrigada, querido. Que Deus te abençoe. Amém. E que você continue brilhando sempre. Obrigado. Tá? Ele continue nos presenteando com as suas obras, tá? Obrigado. Beijo grande. Muito obrigada pela sua companhia nessa entrevista pra lá de especial com esse grande artista, Humberto Espíndola. A gente se encontra no próximo Primeira Pessoa, tá bom? Até lá.